O momento é para as notícias da atualidade internacional. O emir do Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, alertou contra a visão expansionista de Israel em relação à região árabe, ao criticar duramente o país pelo bombardeamento em Doha na semana passada, chamando o ataque de flagrante e covarde. Durante o discurso de abertura na cúpula de emergência da Liga Árabe, Qatar pediu à comunidade internacional para que sejam impostas sanções a Israel e que termine com a lógica de dois pesos e duas medidas. Doha, a aliada próxima dos Estados Unidos e sede da maior base militar americana na região, acolhe a cimeira organizada pela Liga Árabe e pela Organização de Cooperação Islâmica, que reúne mais de 50 chefes de Estado e altos responsáveis de países árabes e islâmicos, com o objetivo de demonstrar o apoio a Doha e coordenar uma resposta ao ataque israelita. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse nesta segunda-feira que os Estados Unidos vão fornecer apoio incondicional a Israel na guerra em Gaza e defendeu a eliminação do Hamas durante a visita oficial a Jerusalém. Rubio acusou o Reino Unido e a França de encorajarem o Hamas com as suas intenções de reconhecer a existência de um Estado palestino. Netanyahu afirmou que a visita de Rubio é uma mensagem clara de que os Estados Unidos apoiam Israel e elogiou o presidente americano por seu apoio, chamando-o de o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. O secretário de Estado norte-americano disse ainda que Trump quer que a guerra em Gaza acabe, mas as negociações para pôr fim à guerra se complicaram na semana passada, quando Trump foi surpreendido com o bombardeamento de Israel a Qatar, que teve como alvo os líderes do Hamas, que deveriam discutir uma nova proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos na faixa de Gaza. Olhamos ainda para outras da atualidade internacional. Os drones ucranianos atingiram na madrugada de domingo uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, provocando explosões e um incêndio. O ataque teve como alvo a refinaria de Kirch, na região de Leningrado, no noroeste da Rússia, e é o mais recente de uma série de ataques ucranianos contra infraestruturas petrolíferas russas que, segundo Kiev, alimentam a invasão em grande escala do Kremlin na Ucrânia. A instalação, gerida pelo gigante petrolífero russo Surganefgaz, produz cerca de 18 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto por ano e é uma das 3 maiores instalações russas em termos de produção. A análise hoje é com Wellington Calazans. Muito boa noite e bem-vindo. Boa noite, Sansão. Boa noite a você assistindo ao Hora 10. É um prazer estar aqui de volta. Olhamos para a Cimeira Árabe Islâmica. Líderes coordenam a resposta ao ataque israelita a Doha. Para já, como é que olha para a realização desta cimeira? Bem, essa cimeira que aconteceu, foi concluída hoje, né? E foi convocada como resposta à agressão de Israel contra a capital do Catar, na tentativa de atingir quadros do Hamas, mas sem sucesso. Ela ocorre num ambiente em que líderes como o herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, também o rei Abdullah II da Jordânia e o presidente do Irão, né, o Mossad Pezeshkian, eles marcaram presença. Né? Então, não pode ser desprezada, né, como uma grande cimeira, como um evento com relevância de representatividade dos países. Essa sessão que ocorreu
e foi realizada em caráter de urgências, sanção, desculpe aí o nome com a sanção, sessão, né? Sanção e sessão, ela denuncia que essa agressão de Israel acabou por unir todos os países, algo que nós falamos aqui a semana passada, tanto eu como o colega Issalo Agostinho, porque abriu um precedente extremamente perigoso. Na verdade, o precedente já vinha sido aberto quando Israel atacou outros países a pretexto de atacar células de grupos que são desafeto de Israel, mas o mundo percebeu que não há muito do que esperar em relação a qualquer tipo de procedimento de Israel que seja dentro das regras internacionais. Então, diante disso, as declarações, elas ainda foram muito tímidas, esperava que houvesse uma decisão muito mais substancial, não nosso público, porque quando fui perguntado aqui mesmo, no espaço, sobre qual seria a possível reação, eu amenizei, não espero nenhum tipo de reação, exceto ali do Irão, não é? Que não é nem tão próximo assim de Israel, mas que por causa do conflito suspenso com Israel, os iranianos estão em estado de alerta permanente, mas esperar de Catar e até mesmo dos Emirados Árabes algo contra Israel seria um pouco utópico no cenário atual. Pode haver uma sanção ali, a suspensão de um serviço aqui, mais sanção. Não podemos acreditar que esses países partam para uma ação militar direta contra Israel, exceto que ocorra internamente, não é, algum tipo de ebulição social contra Israel, e aí as elites no poder terão que tomar uma decisão. Wellington, mas o facto de se reunirem numa cimeira como esta não é aqui determinante, ou acha que só foi mais um encontro? Foi um encontro, não deixa de ter importância, como eu falei, pelas figuras que estiveram presentes, não é? São figuras de peso dentro da importância dos seus respectivos países e também regionais, não é? Mas uma cimeira para esse tipo de emergência, para o que Israel fez, ela necessita transcender as palavras. Seria necessário que saísse dali medidas concretas, uma lista de medidas concretas, sanções econômicas coordenadas, expulsão de embaixadores de Israel, dos países árabes e também outro tipo de demanda que fosse inequívoca por intervenção do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque o que Israel fez é um crime muito perigoso, não é? É atacar no solo de outro país a pretexto de estar defendendo a sua própria soberania. Ou seja, os limites de soberania territoriais foram completamente desrespeitados, mas Israel não respeita ninguém e a nada, né? Esse apoio incondicional dos Estados Unidos em relação a Israel revela que a democracia norte-americana é extremamente frágil, né? É um país completamente comandado pelos patrocinadores do lobby sionista, um país que não tem autonomia. Qualquer presidente que entre vira refém do lobby sionista. Então, fica uma coisa extremamente bizarra, um país ali no meio do nada que foi criado pelas Nações Unidas através de um decreto completamente equivocado, porque não reconheceu a Palestina imediatamente. Ele é dono da potência, ainda que esteja em declínio vertiginoso, mas é uma potência mundial como os Estados Unidos da América por questões meramente financeiras e de corrupção, né? Porque o lobby sionista é um ato de corrupção, porque ingere diretamente na soberania dos Estados Unidos da América para as decisões estratégicas. Então, esperar o quê de uma cimeira em que
o máximo que nós conseguimos ver foi uma carta de repúdio, uma notinha de desagravo e etc. Nada, né, Sansão? E de apelos, não é? Fez-se apelos para a comunidade internacional, para mais sanções, o que chama de lógica de 2 pesos e 2 medidas. Exatamente. Quando é com Israel, encontram sempre eufemismos, encontram sempre atalhos para uma pseudo-normalidade das relações internacionais e etc. Tá? Quando é com outro país, os termos são extremamente duros, a iniciativa militar ela é imediatamente levantada como possibilidade real e até na prática mesmo. Então, nós estamos aí diante do sequestro das democracias por parte de um lobby sionista que controla os bancos, os maiores bancos do planeta, e também quer controlar todos os bancos centrais do planeta. Então, é uma situação econômica, né, que fica complicado até mesmo porque são países riquíssimos ali do Médio Oriente, ricos em petróleo, gás e outros commodities essenciais para o funcionamento da indústria mundial, mas que, para sustentar determinadas elites no poder, elas se submetem a esse papel menor, né, de não proteger as próprias fronteiras diante de um anão como Israel, mas que é gigante na corrupção das autoridades de países estratégicos. O Wellington fez também menção na sua abordagem aqui de alguma ineficácia deste encontro na prática como tal, porque os líderes se reuniram para uma coordenação de uma resposta a este ataque, mas há aqui o paradoxo de em Doha estar de resto uma base, se não mesmo a maior, dos Estados Unidos naquela região. Esta coordenação passaria igualmente pelos Estados Unidos, caso houvesse aqui uma vontade, entre aspas, de se efetivar uma resposta militar. Olha, Sansão, você mesmo falou na introdução do tema que Benjamin Netanyahu, que deveria estar preso, né, por diversos crimes internos em Israel e também pelo genocídio em curso, ele elogia o governo Donald Trump e os seus quadros, não é, como os maiores colaboradores de Israel. Então não dá para esperar que Estados Unidos acione as suas bases militares para defender interesses que sejam conflitantes com o de Israel. Então esses países, quando assumem a parceria com os Estados Unidos da América, o fazem com a certeza de que serão traídos. Os Estados Unidos não cumprem acordos, é um país que tradicionalmente trai os seus parceiros e, do ponto de vista da defesa, falhou de propósito. Depois de 10 minutos, palavras das próprias autoridades do Catar, depois de 10 minutos é que eles foram avisados que o ataque tinha sido iniciado, ou seja, você dormir com o inimigo, numa expressão bem vulgar e popular, mas é exatamente isso para a melhor compreensão de todos. O momento exigiria muito mais coragem política desses países para romper com essa hipocrisia diplomática, especialmente sob a liderança de Donald Trump, e construir uma frente unificada capaz de impor consequências reais a Israel. Caso contrário, todos eles serão dilacerados um a um, uma espécie de efeito dominó. Enquanto isso não ocorrer, esses ataques, como o de Doha, eles continuarão existindo e sendo tratados como meros incidentes, quando, na verdade, é uma gravíssima violação da soberania territorial de outro país. E não tratar isso como um crime que exige responsabilização imediata é adiar um problema para o próprio país que está fazendo isso. É falta de coragem destes líderes ou coragem, no mínimo, falta de relação que existe com os Estados Unidos? De pensamento estratégico. Falta de pensamento estratégico. Quando um país percebe, desde do Iraque, com a mentira das armas de destruição em massa, que aquilo aconteceu, e ele não pensa que ele poderá ser o próximo, então é falta de pensamento estratégico.
Então, é algo que o vício da mentira, partindo de Israel e Estados Unidos, é algo que só cai nesse, não é, conto do vigário quem quer. Está aí, basta Netanyahu abrir a boca que todo mundo sabe que ele está mentindo. Então, não é preciso muito esforço para saber que vai ser enganado, traído, atacado, não é? Porque esse messianismo de povo escolhido, terra prometida, isso aí vai caber qualquer coisa. Esse é o verdadeiro terrorismo, não é? Porque ele se apresenta como algo nobre, mas tem uma perversidade extremamente aguçada. Partimos então e olhamos já a seguir para esta visita do secretário de Estado norte-americano em Israel. Alguma imprensa internacional diz que Marco Rubio foi em busca de uma solução para a paz. Eu pergunto-lhe, foi mesmo para uma solução para a paz ou reforço do que está a acontecer em Gaza? O reforço da confiança e do apoio a Israel? Marco Rubio é mais um agente que opera para Israel através do governo dos Estados Unidos. Ele foi para lá para atender demandas de Israel, certamente para articular novos ataques, para medir as consequências para as economias, tanto dos Estados Unidos como de Israel, após esse episódio que chocou o mundo, não é? Mas não surpreendeu, ocorrido no Catar. Então, esperar o quê de Marco Rubio? Esperar o quê dessas autoridades completamente dependentes do lobby sionista? Não dá para acreditar que haja boa-fé, não é, nesse tipo de situação, porque o que tinha que ser feito imediatamente era a suspensão do apoio às ações militares de Israel para que essa crise humanitária na Palestina ela fosse cessada. Mas se não há sensibilidade sequer para incluir esta pauta no debate, significa que estamos falando aí sobre um grande teatro que apenas empurra com a barriga o sofrimento de milhões de pessoas, enquanto o mundo finge estar preocupado e não toma uma medida que seja realmente forte o suficiente para barrar esse tipo de ação encabeçada pela insanidade, né, do governo Netanyahu e que agora contamina também, por uma questão de dependência direta, o governo Trump. Então, Sansão, não é para esperar nada de bom nessa visita de Marco Rubio em termos de paz, cessar-fogo, pacificação regional, porque não é esse o objetivo. Não é? Quem hoje manda na Casa Branca é Benjamin Netanyahu à distância. E está cada vez mais claro. Quando eu falo Benjamin Netanyahu, eu falo sobre o lobby sionista. São os patrocinadores de campanha. Não importa o presidente que esteja lá, o que importa aí é que a democracia norte-americana ela inexiste. Os Estados Unidos, um país refém de um nanico chamado Israel, né? E que revela a completa desconexão entre governo e sociedade nos Estados Unidos da América, porque ninguém nos Estados Unidos da América gostaria de ver o seu dinheiro de universidade, saúde e outros interesses sociais destinados a patrocinar um genocídio na Palestina, a partir de Israel. Então, são representantes políticos apenas na expressão da palavra, mas que na prática são pequenos atores que exercem um papel extremamente sujo e que degrada as instituições como um todo, porque quando uma potência como os Estados Unidos da América se submete à corrupção do lobby sionista, ela contamina todos os outros países, ela normaliza esse tipo de prática. Então, diante disso tudo, essa conversa de Marco Rubio apenas reforça publicamente o apoio a Israel numa mentira chamada luta contra o Hamas, porque o Hamas foi criado por Israel exatamente para justificar todos os atos contra a população da Palestina. Então, não há também que esperar nada de Hamas, porque o Hamas é parte dessa farsa, não é? De briga de gato e rato, empurrando sempre com a barriga uma negociação séria
para justificar a partir de adjetivações como terroristas e etc., que normalizam a aberração praticada contra crianças, mulheres e idosos civis na Palestina. Quando o primeiro-ministro de Israel diz ou ameaça atacar líderes do Hamas em qualquer lugar, pode-se aqui entender que este ataque ou o que aconteceu no Catar poderá se repetir em outros países da região? Sim, porque quando o Hamas tem escritório em outros países, ele o faz para que o projeto da Grande Israel seja facilitado a partir do pretexto de que quem está a ser atacado é o Hamas. Mas não é, é apenas uma tentativa de ampliar o leque de ações, né, de Israel na região, a partir de governos débeis como estes que reuniram no ponto que comentamos anteriormente, e que não tomam medida rígida alguma contra Israel e nem contra os Estados Unidos, que falhou de propósito na segurança do Catar, né? Mas que tudo isso normaliza esses ataques, que são aberrações, como eu falei, fere soberania de um país a pretexto de combater um terrorismo que foi criado pelo próprio Israel e que o Hamas foi criado por Israel. Não podemos deixar de repetir isso, até porque aquele episódio do 7 de outubro, que deu origem a essa nova onda de violência contra a Palestina, é também parte de uma ação militar de Israel contra o próprio povo para produzir uma comoção internacional que justificasse esse genocídio. Mas não pode mais ser normalizado. Afinal de contas, mulheres, crianças e idosos não são Hamas, como tenta vender essa imprensa não menos corrupta do que esses políticos que se vendem ao lobby sionista, Sansão. Já que faz esta análise interessante sobre o Hamas, olhando também aqui para algumas declarações de Marco Rubio, que de resto acusou o Reino Unido e a França de encorajarem este mesmo grupo com as intenções de reconhecer a existência de um Estado palestino. Acha que a criação deste Estado virá de alguma forma aqui a dar corpo ao grupo Hamas? Claro que não. O Hamas não representa sequer 10% da população da Palestina. Isso entre representantes oficiais e simpatizantes. Então, tentar generalizar a população da Palestina como sendo Hamas é parte da estratégia de demonização de um povo para poder atingir objetivos como este aí que estamos vendo. Eu vi isso no Iraque, eu vi isso na Síria, eu vi isso... tentaram contra a Rússia, mas felizmente fracassaram. Então, França e Reino Unido também, quando são acusados, eles entram nesse jogo de empurra que desviam o foco para o problema, do problema maior, que é o genocídio em curso, para questiúnculas que não vão salvar a vida de ninguém, não vão oferecer comida e água para essas pessoas que estão sendo sacrificadas numa espécie de campo de concentração a céu aberto. Então, tudo isso é teatro, Sansão. Não vamos cair nesse engodo, não, porque de propaganda eu conheço um pouquinho, hein? Trabalho com isso há mais de 35 anos. Muito bem, e partimos para a guerra na Ucrânia. Vamos ver se de resto também se trata de uma propaganda ou de facto, passa aqui a redundância, é um facto que Kiev atacou uma das maiores refinarias da Rússia. Pois é, uma das maiores refinarias. A tentativa desses ataques é uma tentativa de prejudicar a Rússia na sua economia, algo que não vai ser possível, né? A Rússia continua com uma previsão de crescimento extremamente invejável e a consolidação da Ucrânia como um zumbi, né? Porque não é mais a Ucrânia quem ataca, é a Alemanha, é a NATO, né? E eles já não têm mais o pudor de se esconder. Agora, eles praticamente assumem que são parte da guerra, só porque fica mais vergonhoso, né? Porque antes eles escondiam, podiam ter uma saída honrosa. Agora que eles se assumem como parte da guerra e acreditando que
entre as 20 grandes refinarias da Rússia, atingir parte de uma delas vai ser suficiente para prejudicar a economia, é não conhecer a capacidade de resiliência russa, que tem sido demonstrada através da superação de sanções, através de um sistema de defesa aéreo espetacular, porque quem domina o espaço aéreo é a Rússia, por isso essa vantagem no campo de batalha ela é gritante. E, além de tudo isso, uma Rússia que ainda não se utilizou de armas com a profundidade que pode utilizar, como o Orychnik, que foi usado apenas 2 vezes, mas que, se for usado devidamente pelos russos, poderá pôr fim a essa guerra a qualquer momento. Então, não há aqui nenhuma possibilidade de reação ucraniana a partir do sucesso de um ataque que ocorreu em parte de uma refinaria. Amanhã essa refinaria estará reconstruída e a vida segue normalmente na Rússia. Acontece que essa teimosia do Ocidente de apoiar a Ucrânia tem produzido movimentos extremamente preocupantes de revoltas populares, algo que você é testemunha de que já havíamos prognosticado aqui no Hora 10 e que já tem acontecido na França, no Reino Unido, tem ensaios já programados para a Alemanha, e isso tudo faz com que todas as economias ocidentais, até dentro dos Estados Unidos, também saindo um pouco da Europa, todas essas economias estejam sob ameaça de uma onda de instabilidade interna por causa da decorrência nefasta do mergulho na piscina vazia da Ucrânia, nessa guerra contra a Rússia, e que faz com que essas economias ocidentais dos países membros da NATO estejam completamente esfaceladas, Sansão. Uhum. E ainda em relação a este ataque às maiores refinarias da Rússia, uma das maiores refinarias da Rússia, olhamos aqui para novamente o discurso de Trump que fala do embargo do gás e petróleo russo. Quando Donald Trump fala sobre o embargo do petróleo e do gás, ele, na verdade, ele tenta forçar a Europa a assumir que é parte da hipocrisia, porque a Europa continua comprando derivados, petróleo derivados de combustíveis fósseis da Rússia, a partir de intermediários, ou seja, deixa de comprar mais barato, como tinha a partir do Nord Stream, no caso do gás, e passa a comprar a partir de intermediários como a Turquia, como a Índia, e que isso só revela o tamanho da hipocrisia dessas autoridades que alguns ainda insistem em chamar de líderes, né? E que são parte do fortalecimento da economia russa, mas que se apresentam como figuras ousadas, arrogantes, prepotentes, capazes de alguma maneira, impor alguma condição negativa à Rússia. Estão todos ganhando comissão da venda desses combustíveis. Basta uma investigação um pouquinho profunda, vamos chegar aos nomes. A regra é básica no jornalismo, siga o dinheiro. E aí, se seguir o dinheiro dessa venda através de intermediários, muitas dessas figuras políticas daqui da Europa estão com suas contas numeradas em paraísos fiscais, completamente recheadas de dinheiro desse mesmo produto russo que eles dizem que sancionam. Então, é um jogo de corrupção que realmente torna a coisa até patética para comentar do ponto de vista geopolítico. Porque o que eu vejo em tudo isso aí é fraqueza humana, não é? Da corrupção, tomando conta das grandes decisões, mas, lamentavelmente, sacrificando pessoas e pondo o mundo sob um eterno estado de alerta, de uma hecatombe, porque estamos falando sobre países que, de alguma maneira, dominam a tecnologia nuclear. É tudo um paradoxo, tal como temos estado aqui a referir em relação ao que vai acontecendo e aquilo que nós temos estado aqui a comentar. Exatamente, mas para nossa sorte nós somos mais atentos, né? E temos independência. Triste é de quem trabalha aqui na imprensa da Europa, que tem que mentir todos os dias e fazer de um ataque a parte de uma refinaria na Rússia algo grandioso, como se fosse quebrar a economia russa. O nosso público tem a felicidade
de poder ouvir o contraditório e levar isso para um debate de uma maneira muito mais estruturada. É mérito aí do que chamamos de liberdade de imprensa. Wellington, é sempre um prazer. Conto consigo numa próxima ocasião. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Eu volto na próxima segunda-feira, volto na quarta-feira, no hora 10 da manhã, tá bom? Então, certo. Um grande abraço, um prazer estar aqui com você. Estamos juntos, é sempre um prazer. Boa noite. Boa noite.